Muito bem, agora sim, gravando, boa noite. Hoje é dia, o que hoje é dia 14? 14 de junho de 2023, então, primeiro encontro do segundo módulo sobre Cristologias do Novo Testamento, tá? Então, como vocês já devem ter percebido, o tempo vai ser curto, porque uma noite só para falar de Marcos, outra noite só para falar de Mateus, é bastante apertado. Então, vamos direto e reto para o que nos interessa. Peço que vocês tenham aí na mão obviamente, os evangelhos, ou uma versão da Bíblia, para que a gente possa iniciar. Deixa eu só isto agora. Vamos lá. Então tá, nós estamos aí então no nosso segundo módulo de Cristologias, o novo... Opa, que está errado já, né? Tchau, vida, já começamos bem com um, com um errinho aqui, módulo 2, vamos lá de novo. Ainda bem que não estamos concorrendo ao Oscar por efeitos especiais. Então, agora sim, módulo 2, literatura sinótica, significa que nós vamos estudar Marcos, Mateus e Lucas e Atos dos Apóstolos. Quero começar com o seguinte: o que não está no Evangelho de Marcos? Nada disso está no Evangelho de Marcos. Se vocês fizeram aquela aula aperitivo, eu falava do Jesus Cristo Frankenstein, né? Então, aquela bagunça, aquela confusão, mistura de muitos Jesuses. Então, vamos ver o que não está no Evangelho de Marcos, porque nós vamos ler neste módulo Evangelho sinótico por Evangelho. Então, vamos ter que começar limpando, esquecendo, deletando, mandando para a lixeira do Windows o que não está em cada evangelho. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós não temos o anúncio a José, não temos a informação de que Jesus é primo de João Batista, Jesus não nasce numa manjedoura, os magos não vão visitar e não trazem dons, Herodes não manda matar as criancinhas, nada disso tem em Marcos, hein? Jesus não vai ao templo quando tem 12 anos, Jesus não lava os pés dos discípulos, não tem nenhum bom ladrão na cruz com Jesus, e Jesus não vai para o céu e não manda o Espírito Santo. Nada disso está em Marcos. De onde vêm essas coisas? Tá? O que está em preto, espero que vocês estejam vendo aí, o que está em preto vem de Mateus. O que está em azul vem de Lucas e o que está em vermelho vem de João. Então, quando você estiver lendo Marcos, esqueça tudo isso. Então, não adianta ficar completando. Aqui eu sei que Jesus nasceu da manjedoura. A gente não sabe. Jesus não nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu em Belém. Quando você lê Marcos, a gente não sabe de onde Jesus veio. Então, estas informações todas, passe uma borracha na cabeça e esqueça. Quando estiver lendo Marcos, esqueça tudo isso. Bom, dito isso, rapidamente, questões introdutórias, que depois vou mandar uma versão mais completa. Né? O que nós não sabemos sobre Marcos? Então, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração o seguinte: o autor é anônimo, o nome Marcos é mera marca fantasia, uma tradição muito antiga da igreja, mas o nome do autor a gente não sabe. Não sabemos quem ele é. Então, aquela tradição que seria o João Marcos, primo de Barnabé, esqueça. Também há uma briga sobre o local onde o evangelho foi escrito. Alguns acham que é Roma, outros acham que é a própria Judéia.
a discussão é grande, há argumentos de um lado e de outro. E, por fim, quando o Evangelho foi escrito, em torno do ano 70, do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Alguns acham que foi imediatamente depois, alguns acham que foi um pouquinho antes. Então, também aí nós temos questões disputadas sobre a data do Evangelho. De qualquer forma, Marcos é considerado o primeiro dos evangelhos canônicos que nós temos aí escritos. Pois muito bem, feitas essas observações sobre quem não é Marcos, vamos ao que interessa mesmo, né? O que podemos dizer sobre a comunidade de Marcos, né? Nós temos algumas características da comunidade de Marcos, porque, por exemplo, é uma comunidade missionária, deixa a impressão de que é uma comunidade missionária. Também podemos dizer que é uma comunidade que está enfrentando várias dificuldades, não ainda a perseguição posterior à queda de Jerusalém, quando os cristãos foram expulsos da sinagoga pelos rabinos fariseus, mas sim uma comunidade que está enfrentando perseguição. E, neste contexto, os primeiros discípulos estão morrendo, estão indo para o martírio, e isto provoca uma crise na comunidade, porque diz assim, bom, afinal de contas, Jesus é ou não é o Senhor? E se Jesus é o Senhor e derrotou os seus inimigos, por que ele não vem nos resgatar? Por que ele deixa que os discípulos sejam martirizados? Ou então, o que nos leva, então, a uma das possibilidades, a uma das opiniões sobre o que seria o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos seria uma catequese curta para o pessoal que está se preparando para o batismo, mas também um livro para encorajar os cristãos que são perseguidos e estão sendo martirizados. Há estas duas possibilidades sobre o propósito final do Evangelho de Marcos, que não são excludentes, deva-se dizer de passagem. Então, isto, basicamente, de uma maneira bastante resumida, a comunidade de Marcos. Agora, e o Jesus de Marcos? Então, aqui, o que é o assunto da nossa noite de hoje, o Jesus de Marcos. Para entendermos o Jesus de Marcos, nós temos que entender o seguinte, ó, o nome Jesus aparece em Marcos, mas é o nome, não é título, isso é apenas nome. O nome é Jesus. Todo o resto são títulos, são apelidos. E quem participou lá da última aula do primeiro módulo, quem não participou, assista, deve se recordar que estes vários apelidos provêm de uma série de tradições veterotestamentárias, em primeiro lugar, mas também de novas circunstâncias que a comunidade vivia. Então, sobre este nome, o evangelista aplica vários apelidos, cada um deles com o seu significado. Né? Por exemplo, filho de Davi, Senhor, mestre, profeta, filho do homem. Um pouco sobre cada um desses títulos nós vimos na última aula do primeiro módulo, não vou gastar o nosso tempo aqui com eles, apenas recordando que filho do homem, filho de Davi, filho de Deus não são a mesma coisa. E cada um desses aí tem uma história, cada um deles tem um significado e, como vimos, cada um deles vem de uma tradição do Antigo Testamento. Pois muito bem.
Apesar de vermos aí vários títulos, Marcos usa todos eles, mas nenhum deles, para Marcos, seja ele quem for, exprime exatamente quem é Jesus. Por isso, Marcos apresenta dois títulos, os dois principais títulos de Marcos. O primeiro deles é Cristo, né, que vem da tradição judaica Messias, mas vamos falar sobre um pouquinho sobre esse título. E o segundo deles é Filho de Deus. Pois muito bem. Para vermos como esses dois títulos são os dois carros-chefe, os dois trilhos sobre os quais Marcos constrói o seu evangelho, nós temos que ler o capítulo 1, versículo 1, que é assim nas nossas Bíblias: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Obviamente, se vocês peguem a Bíblia de vocês aí, vocês vão ver que na Bíblia de vocês a pontuação não é exatamente esta. Normalmente é assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Aqui está o resumo do Evangelho inteiro, né? Os católicos aí, se um dia forem se confessar e o padre mandar como penitência ler o Evangelho de Marcos, basta você ler capítulo 1, versículo 1 e já lê o Evangelho inteiro, está cumprida a penitência, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? O Evangelho quer responder a duas perguntas. Se vocês recordam, numa das aulas que nós fizemos no primeiro módulo, falamos que havia uma expectativa messiânica, havia vários grupos que esperavam o Messias, e Marcos precisa responder que tipo de Messias é Jesus, né? Então, primeira pergunta, que vai nortear toda a primeira parte do Evangelho é: quem é Jesus? E esta resposta, a resposta a esta pergunta estará na boca de Pedro, em 8:29. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias. Então, a primeira parte do Evangelho tem como finalidade responder esta pergunta: quem é Jesus? E a resposta é o Messias. Tá bom, mas vários grupos estavam esperando o Messias e cada um deles tinha uma perspectiva diferente sobre o que era o Messias. Por isso, há outra pergunta a ser feita, que é: que tipo de Messias é Jesus? E a resposta está na boca do centurião romano, no capítulo 15, versículo 39, quando ele diz: este homem era filho de Deus. Ou seja, que tipo de Messias é Jesus? É o Filho de Deus, servo sofredor. É uma coisa bastante curiosa em Marcos, porque enquanto Jesus está fazendo o milagre, ninguém diz que Jesus é Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, derrotado, abandonado, humilhado, alguém diz: ele é Filho de Deus. Então, é um contraste muito, muito interessante que nós devemos prestar atenção. Vejam que o Evangelho, depois da profissão de fé do centurião romano, não podia terminar ali, e então se prolonga e tem o relato do encontro do túmulo vazio. Vejam que o Evangelho de Marcos original vai somente até o capítulo 16, versículo 8. Então, peguem aí o Evangelho de vocês, a Bíblia de vocês, e vejam como está lá. Há várias propostas para organizar o Evangelho de Marcos. A que eu prefiro seguir é a seguinte: nós temos o título e o prólogo, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13. Depois nós temos a primeira parte, que quer responder
quem é Jesus, dividida em 3 sessões: Jesus e seus adversários, Jesus e o povo, Jesus e os discípulos. E depois, a segunda parte, que tipo de Messias é Jesus, com o caminho até Jerusalém, Jesus em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Mas, nos nossos evangelhos, há uma continuação ainda até o versículo 20, capítulo 16, versículos 9 a 20, que são complementos, e há um consenso entre os estudiosos de que não são originais do Marcos, seja ele quem for. Um segundo autor que achou que a maneira como o evangelho acabava, as mulheres saindo dali, daquele tempo, não contaram nada a ninguém. As mulheres saíram do túmulo e não contaram nada a ninguém. Ficou muito estranho. Como que não contaram nada para ninguém? Nós estamos sabendo porque elas contaram. Então, em manuscritos já muito antigos, começaram a aparecer complementos. E este que nós temos aí nas nossas Bíblias são o chamado final longo, canônico, mas não autêntico, quer dizer, não é do mesmo autor do Evangelho. É um resumo, estes complementos são um resumo dos outros evangelhos. O que está em Mateus, o que está em Lucas, o que está em João e o que está em Atos dos Apóstolos. Ou seja, o plano original do evangelho é esse aqui, né? Quem é Jesus? É o Messias. Que tipo de Messias é Jesus? É o Filho de Deus, servo sofredor. Pois muito bem, vamos falar então destes títulos. E o primeiro título é Cristo, ou Messias, né? Já temos aí a problemática da tradução do hebraico para o grego, porque não é simplesmente uma tradução em termos de palavras, mas o conceito mudou. Aquilo que era a expectativa messiânica sobre o Messias, Jesus cumpre em parte e em determinada perspectiva. Então, isso é bastante complicado, né? O que nós temos aí? No hebraico, tem esse negócio aí, esta coisa, Mashiach, é assim que se lê, e foi traduzido para o grego Christos, porque Mashiach é ungido, Christos é ungido, então foi a palavra grega usada para traduzir o termo hebraico. Mas prestem atenção, né? Quem era o ungido no Antigo Testamento? Esta palavra ungido, ela era aplicada ao rei e, às vezes, ao sumo sacerdote. E a expectativa messiânica era, como nós já vimos na aula sobre os grupos no tempo de Jesus, né? O ungido, Messias, é alguém especial, alguém que tem autoridade de Deus para derrotar o inimigo, para libertar Israel, para reunir os judeus dispersos, para operar, para julgar o mundo e, o que é mais importante, instaurar o reino de Deus. E, no conceito da expectativa messiânica do tempo de Jesus, era um descendente davídico que viria para restaurar a monarquia em Israel. Agora, além de tudo isso, né, em vários textos do Antigo Testamento, o Messias será um rei poderoso, que vai restaurar o poder de Israel, vai derrotar os inimigos de Israel, restabelecer o reino de Davi. E por isso,
o Messias é também chamado filho de Davi, que foi um dos títulos que nós vimos numa das aulas anteriores, né? No Antigo Testamento, portanto, há vários textos davídicos interpretados como referentes ao Messias, como, por exemplo, lá a promessa do Natã a Davi, que sempre teria um descendente dele no trono. A princípio, esse título se aplicava a Salomão, mas foi relido e aplicado ao Messias. Também lá em Isaías 11, o rebento brota do tronco de Jessé, e ele vai, então, fazer o boi comer palha com o leão, etc. Também o Salmo 2 e o Salmo 72, entre vários outros, que foram interpretados como referentes ao Messias. E aqui o Messias, já à medida que esta restauração da dinastia davídica não acontece, e à medida que o tempo vai se prolongando e Israel vai ficando cada vez mais submisso aos grandes impérios, Império da Babilônia, depois Império Persa, depois Império Grego, depois Império Romano, este Messias vai se tornando cada vez mais um personagem idealizado, alguém enviado de Deus, alguém diretamente dos céus, enviado por Deus para instaurar o seu reino aqui e, como eu falei, fazer de Israel não só, de novo, um povo livre, mas um país poderoso que vai subjugar os inimigos. O que nos leva, então, ao seguinte, ó. Ao longo da história, este conceito do Messias foi mudando, ganhando novas dimensões, e a cada nova situação para os judeus, quem que vai trazer a solução? O Messias. Então, cada nova circunstância, o Messias responde a estas novas exigências e este personagem vai ganhando conotações novas. De modo que, no Antigo Testamento, a esperança messiânica está ligada à esperança davídica. Ele vem restaurar o reino, o império de Davi. Bom, isto é o Messias. Mas e o senhor JC? Pois é, o senhor JC nos criou um problema, porque nos tempos de Jesus, né, havia, como nós já vimos, os vários partidos políticos religiosos, saduceus, essênios, zelotas e fariseus, e cada um deles tinha uma expectativa sobre o Messias. Já vimos isso nas aulas passadas, né? Por exemplo, para os fariseus, o Messias será um rei justo, que virá para restaurar Israel, conduzir o povo à fidelidade à aliança, fidelidade à Torá. Para os saduceus, não acreditavam no Messias leigo, então eles não acreditavam, isso não estava afirmado na Torá, eles não acreditavam nisso, e o Messias leigo muito menos, né? Eles esperavam alguém da classe sacerdotal que fosse conduzir o povo, mas o Messias leigo, muito difícil. Assim como também não acreditavam, como já vimos, em anjos, demônios, ressurreição dos mortos, etc. Para os zelotas, o Messias seria aquele grande líder guerreiro que iria reunir o exército, até de voluntários, se fosse necessário, para expulsar os romanos da Judéia e restaurar a monarquia davídica. E, por fim, para aquele outro grupo, os essênios, vimos também, isso tudo é repeteco, que, por falta de um, eles esperavam dois Messias. Um Messias político para restaurar a monarquia e um Messias religioso para restabelecer o verdadeiro culto, o verdadeiro sacerdócio. Não aquele que estava no templo de Jerusalém, porque, na opinião dos essênios, aquilo lá estava contaminado. E, além disso, o Messias religioso
indicaria a maneira correta de interpretar, aplicar a lei e guiar o povo. Vejam, resumidamente, essa era a expectativa messiânica do tempo de Jesus. E a pergunta, então, é a seguinte: qual destas expectativas Jesus cumpre? Né? E, para dizer a verdade, Jesus não cumpre nenhuma dessas plenamente. Quer dizer, Jesus é o Messias dos fariseus? Não é. Dos saduceus? Não é. Dos zelotas? Também não é. E dos essênios? Muito menos. Então, Jesus não cumpre nenhuma dessas expectativas. Por isso, Marcos precisa responder a pergunta: que tipo de Messias é Jesus? Tá bom, Jesus é Messias, mas que tipo... Então, primeiro, quem é Jesus? Messias. Ótimo. Mas que tipo de Messias é Jesus? Aí ele vai dar a resposta. Vejam só, Jesus não corresponde a nenhuma dessas expectativas. E várias outras, apenas falamos essas 4 aí, porque são daqueles grupos que nós já estudamos. Por isso, nós podemos dizer, sem medo, e eu espero que vocês não me queimem na fogueira da Inquisição agora, podemos dizer que, quando nós lemos no Evangelho de Marcos, a gente observa que Jesus várias vezes dá ordens de silêncio, né? Então, Jesus faz um milagre, a pessoa lá, agora eu era cego, agora posso enxergar. E Jesus diz assim, não, 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 continua fingindo que é cego, não fala nada para ninguém. Jesus ressuscita lá um defunto e diz, não, não fala nada para ninguém. Né? Aquilo que é chamado de segredo messiânico. Isso é uma característica que está presente no Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas copiaram de Marcos, que é essa mania de Jesus dar ordens de segredo messiânico. Né? O que é o segredo messiânico? Então, são estas proibições que Jesus dá a pessoas e aos demônios de falar quem ele é. Né? Quer dizer, Jesus cura uma pessoa, ressuscita um defunto e diz, não fala nada para ninguém. Os demônios começam a dizer, eu sei quem você é, e Jesus diz, cala a boca, não fala nada para ninguém e sai daí. Então, este segredo messiânico é constante no Evangelho de Marcos, é sistemático. Agora, a quem Jesus dá essas ordens de silêncio? Nós já vimos aos demônios, aos discípulos e aos que receberam milagres. Então, há 3 grupos, Jesus dá esta ordem de silêncio: aos demônios, aos discípulos e aos miraculados. Não contem nada para ninguém. Lá, quando Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, que não é o Monte Tabor, né? Quem for a Israel lá vai visitar o Monte Tabor, está sendo enganado, não foi lá que Jesus transfigurou. Jesus diz para os discípulos, não falem nada para ninguém. Quando Pedro diz, tu és o Messias, Jesus diz, não fala nada para ninguém. Jesus cura um doente, não fala nada para ninguém. Então, esta ordem messiânica, essa ordem de silêncio, de segredo messiânico, isto aí provocou muita discussão, porque é o seguinte, por que Marcos tem esta insistência no segredo messiânico? Várias respostas, né? Que são resumidas basicamente em 2 e que não são excludentes. A primeira resposta é a seguinte: Jesus precisa corrigir as expectativas dos discípulos e dos judeus a respeito do Messias. Porque, como vimos, havia uma expectativa, já havia um perfil de quem seria o Messias. E Jesus
para evitar que confundissem ou que interpretassem de uma maneira errônea a sua proposta, ele daria, então, ordens de silêncio. Quer dizer, Jesus precisa convencer os discípulos e as pessoas que ele não é o Messias que estão pensando. Então, por isso que a primeira parte do Evangelho é uma constante apresentação de Jesus como Messias. Nós vemos, então, vários textos assim. Aqui o exemplo é lá, Marcos 12, como vocês podem conferir, lá Jesus descendo do Monte da Transfiguração, e Jesus diz para os discípulos, não falem nada para ninguém. Diferente do que acontece em Lucas e em Atos, que Jesus manda anunciar que ele é o Messias. Né? Então, vejam como está certo que aqui já é o Jesus depois de ressuscitado. Né? Tanto cito esses textos aqui. Outra possibilidade, que não é excludente em relação à primeira, é que dizer que havia surgido o Messias em Israel iria provocar uma perseguição, porque vamos recordar, isso nós já vimos também em algum momento, que essa expectativa messiânica poderia fazer estourar uma rebelião contra Roma. E, para evitar que as coisas se atropelassem, até porque, como vimos, a proposta de Jesus não é a de um Messias revolucionário, né? Jesus precisa de tempo para que os discípulos e as pessoas e as multidões entendam que ele não é o Messias que veio para libertar Israel de Roma, para expulsar os romanos. Então, ele não veio restaurar o Império Davídico. E é por isso que Jesus constantemente, nesta segunda possibilidade, dá ordens de silêncio. Vamos recordar que o motivo da crucifixão de Jesus era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Marca INRI. Como eu costumo dizer para os alunos, INRI é a maior fábrica de cruzes do mundo, né? Só ela tem as cruzes autênticas. O Cantelli está mostrando lá o crucifixo dele de marca INRI, quer dizer que não foi feito no Paraguai, não é pirateado isso aí. Se você tem um crucifixo, veja se lá tem a marca INRI, né? Se não tiver a marca INRI, é pirateado, porque a única fábrica autorizada é a fábrica da marca INRI. Só que a fábrica INRI, além de fabricar cruzes, fabrica também óculos para os cristãos. E os cristãos, quando leem o Antigo Testamento, enxergam Jesus em cada versículo, em cada vírgula, mesmo naqueles que não falam de Jesus. Né? Então, a fábrica INRI, além de fabricar cruzes, fabrica também os óculos que os cristãos usam para ler o Antigo Testamento. Ou seja, o motivo da crucifixão de Jesus é que ele seria o Messias. E se Jesus é o Messias, ele é inimigo do imperador. E Roma não pode deixar um inimigo do imperador livre, porque esse cara é muito perigoso. Então, vejam, esta seria uma das possibilidades de por que Marcos tem tanto cuidado em colocar Jesus dando ordens de silêncio, o chamado segredo messiânico. Bom, afinal de contas, quem inventou essa história do segredo messiânico? Né? Isto era uma mania do Jesus mesmo? Quer dizer, o senhor JC em pessoa dava estas ordens de silêncio?
Ou é um método de evangelização que Marcos herdou da comunidade primitiva. A comunidade primitiva já tinha este costume de silêncio, ensinar, mas ao mesmo tempo dizer, não conte nada para ninguém. Vamos recordar que no início da igreja existia uma coisa chamada disciplina do arcano, que aquilo que era contado no interior da comunidade não era para ficar sair falando por aí, era para ficar guardado segredo no interior da comunidade. Ou, terceira possibilidade, era uma estratégia narrativa de Marcos. Então, Marcos inventou. Então, quem inventou essa história? Foi Jesus, foi a comunidade primitiva, ou foi Marcos? Para provocar curiosidade no leitor, para fazer o leitor não achar que já entendeu tudo. Então, o que vocês me dizem? Qual é a opinião de vocês? Quem acha que esta coisa do segredo messiânico foi inventado por Jesus mesmo? Bom, então, quem acha que foi a comunidade primitiva, né? Que antes de Marcos, quer dizer, foi a comunidade primitiva que estabeleceu isso aí. O Cantelli acha que foi a comunidade primitiva. Tá certo, né? O Joval, pelo jeito, também. Não sei se tem mais alguém. Quem acha que foi Marcos? Foi uma estratégia literária de Marcos. Eliseu também acha que é a comunidade primitiva. E quem acha que não sabe? Então, para que vocês não percam o sono por causa disso, vou aqui, então, responder a esta coisa e dizer por que a coisa está aqui assim. Por que o negócio aqui está... Então, vou revelar para vocês. Quem inventou esse segredo messiânico ainda é segredo. Né? Quer dizer, a gente não sabe, como tantas outras coisas a gente não sabe. Né? Pode ser que tenha sido o próprio Jesus, pode ser que tenha sido Marcos, pode ser que seja da comunidade primitiva. Há uma discussão, há vários acordos ou desacordos sobre isso. Mas, e aí que vem, né? O importante é entender o seguinte, ó. Para entender Marcos, nós temos que fazer, o Marcos 1:1, nós temos que fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta, quem é Jesus? E Marcos 1 vai responder ao longo de todo a primeira parte do Evangelho, a resposta vai estar na boca de Pedro, que é: tu és o Messias, tu és o Cristo. Claro até aí? Então, primeira parte, quando vocês estiverem lendo o Evangelho de Marcos, primeira parte até capítulo 8, versículo 30, a pergunta que o Evangelho está querendo responder é isso: quem é Jesus? E a resposta é o Cristo, mas não o Cristo como o pessoal lá dos grupos achavam. Tem essa questão por trás, né? Agora, respondida esta primeira pergunta, está lá em Marcos 1, capítulo 1, início do Evangelho de Jesus, 2 pontos. Cristo, primeira resposta. Que tipo de Messias é Jesus? E aí vem a segunda parte, que é também, igualmente, uma resposta construída bastante lentamente ao longo da segunda parte do Evangelho, e vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Só que não só Filho de Deus, é o Filho de Deus que assume o papel do servo sofredor. Porque, como eu falei, enquanto Jesus estava fazendo um milagre, andando em cima da água, multiplicando o pão, multiplicando o peixe,
ressuscitando doente, curando defunto. Não, curando doente, ressuscitando defunto. Ninguém lembrou de falar que Jesus era filho de Deus. Quando Jesus morre, derrotado, humilhado, e aqui é importante a gente dizer que a cruz, muito mais do que a dor, era a humilhação. Porque, em primeiro lugar, Roma não crucificava ladrão de galinha e batedor de carteira de vovó no ônibus. Roma crucificava aqueles que eram considerados inimigos do Estado, guerrilheiros, terroristas. E, muito mais do que a dor, era a humilhação, porque o crucificado, a pessoa que era crucificada totalmente nu. Então, aquele lencinho que Jesus está amarrado na cintura, isso aí é só poesia, porque Jesus, como todos os outros crucificados, eram totalmente nus. E, por causa do impacto da dor, normalmente o crucificado perdia o controle fisiológico. Então, ele fazia cocô, fazia xixi. Então, o crucificado ficava humilhado publicamente, feito número 1, feito número 2, e às vezes se prolongava por horas ou por dias até morrer. Então, muito mais do que a dor, a humilhação era um recado de Roma. Olha o que nós fazemos com quem quer ser livre. E é nesta situação, é quando Jesus está nessa situação, só aí alguém diz: esse homem era filho de Deus. E quem fala isso? Não um judeu, mas um centurião romano. Por isso, alguns acham que querem usar esta afirmação para dizer que o evangelho foi escrito em Roma. Mas não é certo. Pois bem, Jesus, o Filho de Deus, no conjunto do Evangelho de Marcos, né, isto já aparece várias vezes. Por exemplo, está lá no título, início do Evangelho de Jesus, : Cristo e Filho de Deus. E está lá no profissão de fé do centurião romano. Na verdade, este homem era filho de Deus. Que significa filho de Deus em Marcos? Para responder isso, é necessário nós entendermos outras coisas. A primeira delas é entender quem é Deus na teologia de Marcos. Obviamente, não é Deus ainda no Evangelho de Marcos, não é a Trindade. Isso é extremamente importante a gente entender. Quando Marcos escreveu esse Evangelho, e no tempo de Jesus, então, não existia ainda a doutrina sobre a Santíssima Trindade. Então, quando Marcos escreveu esse evangelho, quando Marcos fala de Deus, o Pai, não é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Quando fala do Espírito Santo, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando chama Jesus de Filho de Deus, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando estiverem lendo o Evangelho de Marcos, esqueçam a Trindade. Esqueçam, porque Marcos não pensava nessas categorias. Tá? A figura de Deus no Evangelho de Marcos é extremamente judaica. O que significa isso? É o onipotente, como está lá em Marcos 10, 27. É o único digno de ser amado, é o Criador, é a vida. Então, nada disso vai contra a doutrina sobre Deus no Antigo Testamento. Aliás, a continuação. Então, o Deus, o Pai, que torna a dizer não é o Pai da Santíssima Trindade ainda, porque no Antigo Testamento Deus também é Pai, a figura de Deus está em continuidade
com a doutrina sobre Deus no Antigo Testamento. Mas dizer que Jesus é filho, torno a dizer, não é dizer que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um modo de dizer, é um modo judaico de dizer que Jesus vive a mesma vida do Pai. Aquilo que no nosso jargão popular, a gente diz assim, filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, é o filho do Pai, tem a mesma vida do Pai, a mesma autoridade, o mesmo poder do Pai, e torna a dizer, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos muita dificuldade para entender isso, porque na nossa cabeça de cristão, que nascemos e crescemos depois do ano 180 depois de Cristo, quando se fala de pai e de filho, já vamos para a doutrina da Trindade. Não, a doutrina da Trindade não existe nessa época ainda. Então, o conceito de pai aqui não é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e assim por diante, como eu já falei, né? A primeira formulação foi só no ano 80, me fugiu agora o nome do autor dessa coisa, do padre da igreja, autor da doutrina da Santíssima Trindade, me fugiu aqui agora, daqui a pouco eu lembro, mas quer dizer que 110 anos depois de Marcos ter sido escrito, é que essa coisa aconteceu. Tá? Marcos é do ano 70 e a doutrina da Santíssima Trindade lá só no ano 180, que começa a se discutir o assunto, e até hoje não terminaram. Até hoje não se chegou a um acordo do que significa essa doutrina da Santíssima Trindade. Né? Então, o que nós temos que concluir aqui? Jesus, Filho de Deus, não é Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas então, o que é? Né? É isso que nós temos que entender. A frase Filho de Deus pode ser um conceito funcional. O que significa isso, né? Jesus age como o Pai age. Quer dizer, Jesus é representante de Deus. Aquilo que Deus é, Jesus age, né? A prática de Jesus é a prática de Deus, é a prática do Pai. Jesus se identifica com o projeto de Deus, se identifica com a vontade de Deus e a realiza plenamente. E aqui que entra também o conceito de Jesus, imagem do Deus, imagem visível do Deus invisível, ou a plenitude da revelação, como alguns querem, não vou entrar nessa discussão aqui, mas todos esses conceitos apenas para dizer que Jesus cumpre plenamente o projeto de Deus. Por isso ele se identifica com Deus. E, nesse sentido, ele é filho, porque ele age da maneira como o Pai age. Ou seja, o poder de Jesus é o poder do Pai. A vontade de Jesus é a vontade do Pai e, vice-versa, o poder do Pai é o poder de Jesus, a vontade do Pai é a vontade de Jesus. Indo adiante, nós podemos dizer, então, em outras palavras, o seguinte: Jesus e o Pai compartilham o poder, compartilham a vontade e compartilham o projeto. Aquilo que o Pai quer, Jesus também quer. Por outro lado, Jesus é o único que conhece plenamente esta vontade e que dá a conhecer esta vontade do Pai. E nós temos aí alguns textos que nos ajudam a compreender isto. Por exemplo, lá o capítulo 7, versículos de 6 a 8, nos ajuda a entender isso. Porque lá no capítulo 7, versículo de 6 a 8, tem uma crítica, né, que Jesus faz àqueles que
estão mais preocupados em cumprir as rubricas, em cumprir preceitos, do que compreender qual é o projeto de Deus, o que Deus quer de nós, né? Quando Jesus cita lá, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Jesus está citando lá Isaías, e depois arremata dizendo assim, né? Abandonais o mandamento de Deus, apegando-se à tradição dos homens. Jesus está dizendo o quê? Que esse pessoal está mais preocupado em cumprir rubricas, em cumprir regras, em cumprir formalidades, do que realizar o reino de Deus, que não é composto por obrigações, mas, se a gente quiser traduzindo na nossa linguagem de hoje, uma sociedade justa, fraterna, inclusiva, acolhedora, em que há respeito e etc. E que era a prática de Jesus. Então, vejam só, não adianta, e aqui vem as brigas também de Jesus com as autoridades do seu tempo, não adianta conhecer a lei, tudo se torna uma formalidade. Não adianta cumprir regras, rubricas, né, e ritos. Mas é necessário que tudo aquilo que se faça construa o reino de Deus. Portanto, na história, o reino se realiza em Jesus. É o que tem lá no capítulo 4, versículo 11, quando Jesus afirma o seguinte, né? A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Quer dizer, Jesus não só anuncia, mas realiza o reino. Por isso, os discípulos participam da vida de Jesus. E, na parousia, esta participação de Jesus no poder de Deus será pleno. Então, aqui que nós temos lá, no capítulo 13, 26, tem esta afirmação de que verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens. Como nós já vimos em aulas passadas, este título, Filho do Homem, na boca de Jesus, na maioria das vezes, significa eu. Então, Jesus está dizendo, verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens. Jesus está dizendo, vocês me verão vindo entre as nuvens. Então, vejam, ao mesmo tempo que o Evangelho mostra, né, que Jesus é a imagem, realiza o reino de Deus. A história também aponta para algo que está além da história. Aponta para aquilo que depois nós vamos chamar de parousia. Uma das características da comunidade de Marcos é ser uma comunidade apocalíptica, porque ela está vivendo um momento de perseguição e aguarda a vinda de Jesus para pôr ordem na bagunça, para solucionar esta crise da comunidade que está desanimando diante da perseguição. Ao longo de todo o Evangelho, nós temos o seguinte, nós temos o Pai que confirma a filiação e aprova as opções de Jesus. Então, por exemplo, lá no batismo, né, a cena do batismo de Marcos é bastante interessante, mas do céu vem uma voz, então aí vem este capítulo 1, versículo 11, em que o pai manda um pombo-correio com uma mensagem, né? O pai estava, ele estava sem conexão com a internet, então não podia mandar um Twitter ou uma mensagem pelo WhatsApp, então teve que usar o que era o recurso mais
disponível no momento, um pombo-correio. Vejam que na cena do batismo, Marcos diz que o Espírito vem como pomba. Lucas vai dizer diferente, vamos deixar Lucas no seu devido momento. Mas em Marcos, ele diz que o Espírito vem como pomba, quer dizer, o Espírito vem com a função de uma pomba, pombo-correio, que traz uma mensagem. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que nos evangelhos, de modo particular em Marcos, significa o seguinte: Deus concorda com as opções de Jesus. Jesus precisa fazer escolhas, que tipo de Messias ele quer ser, né? E quando vem a voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, o pai está dizendo, concordo com as escolhas que você fez. Né? Assino embaixo. Também na Transfiguração, capítulo 9, versículo 7, a mesma frase, né? Este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus subiu lá no alto do monte, que não é o Tabor, com Pedro, Tiago e João, logo depois do primeiro anúncio da paixão. E quando Jesus falou, estou indo para Jerusalém, lá eu vou morrer, a reação de Pedro foi extremamente negativa. Isso nunca vai te acontecer, sai dessa, mestre. E Jesus, com toda a educação do mundo, manda Pedro para aquele lugar, né? Sai da minha frente, capeta. E uma semana depois, que estão lá no alto do Tabor, que não é o Tabor, né? Está no alto do Monte da Transfiguração, Jesus aparece com Elias e Moisés, e Pedro diz assim, mas mestre, está tão bom aqui. Por que nós vamos descer? Para que nós vamos para Jerusalém? Para morrer, para apanhar? Vamos ficar por aqui mesmo. E a bobagem que Pedro falou foi tão grande que nem Deus Pai aguentou, que veio numa nuvem dar uma bronca em Pedro, né? Este é o meu filho amado. Ouviu isso? Cala a boca, Pedro, para de falar bobagem, escuta o que meu filho está falando. Então, vejam, o pai concorda com as opções de Jesus. As decisões de Jesus e as escolhas que Jesus faz estão de acordo com o projeto do pai. Por isso, Jesus é filho. Né? Agora, quem reconhece Jesus como filho de Deus? Nós vimos, discípulos não reconhecem, os líderes judaicos também não, mas o capeta sim. Nós temos lá, por exemplo, no capítulo 3, versículo 11, quando logo que Jesus vai fazer um exorcismo, antes de dar uns pinote no capeta, os espíritos impuros dizem assim, eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Também no capítulo 5, versículo 7, a mesma coisa, eu sei quem tu és, o Filho de Deus. Que queres de mim, Filho de Deus? Então, vejam que os demônios sabem. E é para eles que Jesus também dá ordem de silêncio. Em outras palavras, o que nós temos aqui, né? Jesus é a epifania ou a manifestação de Deus, né? Então, Jesus é filho porque realiza na história aquilo que é o projeto, aquilo que é o plano de Deus e faz acontecer na história aquilo que é o poder de Deus. Por outro lado, é uma revelação eficiente porque
cumpre o seu papel, porque funciona, mas ela não é obrigante. Quem presencia a manifestação do poder de Deus em Jesus é totalmente livre também para recusar. Por isso, então, que nós podemos dizer o seguinte, que, olha só, os chefes do povo veem os mesmos milagres que a multidão vê, mas não aceitam, né? Os discípulos veem os milagres e não compreendem nada. Porque quando a gente vai ver lá no capítulo 7, quando Jesus embarca com eles, né, os discípulos estão preocupados, porque não levaram pão para comer durante a viagem, vai faltar o lanchinho. E agora, né, nós não vamos ter um marmitex aqui, não vamos passar fome. Jesus tinha acabado de fazer milagre, tinha acabado de multiplicar pão, tinha acabado de ressuscitar gente, e os discípulos estão preocupados com o quê? Que vai faltar o lanchinho. Né? Vejam lá, no capítulo 7, vocês vão ver que há toda uma discussão sobre isso, que os discípulos estão lá desesperados, né, com relação a isto. E vamos recordar, Jesus é o nome histórico deste Filho de Deus. Por outro lado, o Jesus de Marcos é extremamente humano. Lá no capítulo 1:41, é muito curioso, é um texto que eu gosto sempre de mostrar para os alunos, como é um texto que provoca muita discussão, porque vejam lá, Marcos 1:41. E aqui é interessante a gente ver quais Bíblias nós temos aí, porque, dependendo da Bíblia, Jesus vai ter um sentimento diferente. Então, quem tem a história seguinte, vai um fulano lá, um leproso, vai pedir para ser curado, e diz assim, se queres, tenho o poder de purificar-me. E aí, logo no início do versículo 41, Marcos diz qual é o sentimento de Jesus. Quem tem a Bíblia de Jerusalém, a mais antiga, não a de 2002, mas a mais antiga, ou quem tem a Bíblia Ave Maria, ou quem tem a Bíblia da CNBB, vai encontrar que Jesus sentiu dó, movido de compaixão. Movido de compaixão, Jesus tocou e disse, eu quero. Mas, quem tem a edição mais recente da Bíblia de Jerusalém, ou quem tem a Bíblia pastoral, vai encontrar que Jesus ficou profundamente injuriado, irritado, pé da vida. Né? Quem tem a Bíblia de Jerusalém de 2002 em diante vai encontrar assim, irado. Quem tem a Bíblia pastoral vai encontrar lá, irado. Isso é uma divergência entre os manuscritos, não é incapacidade do tradutor, não, é porque há uma briga, uma discordância já dos manuscritos. Mas tanto um como o outro mostra como Jesus é muito humano. E se os manuscritos que dizem que Jesus sentiu irado, ficou indignado, quer dizer que Jesus, além de sentir compaixão, Jesus, de vez em quando, também sobe nas tamancas e fica muito nervoso. Porque nós temos várias citações assim. Lá no capítulo 3, versículo 5, diz que Jesus, além de indignado, ficou muito triste, profundamente entristecido por causa da dureza do coração dos
seus discípulos. Assim como Jesus também fica espantado, né? Jesus se admirava, não conseguia entender por que os discípulos não acreditavam, né? Ele estava fazendo, já tinha feito vários milagres e os discípulos ainda não acreditavam, não aderiam, né? Quando passamos já lá nos relatos da paixão, nós vemos que Jesus fica abatido, fica deprê, e até chega a cair por terra, quer dizer, fica totalmente prostrado. Jesus se sente abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? Tem toda uma discussão sobre este versículo aí, mas, de qualquer forma, Jesus expressa que se sente sozinho. Mas o mais curioso são os milagres estranhos, totalmente bizarros que Jesus faz. No capítulo 7, versículo 33, tem lá um milagre bastante curioso que acontece ali. Jesus vai curar um surdo gago, é o surdo mudo, como, dependendo de como está aí. E aí diz assim, como é que Jesus curou esta pessoa? Levou lá no versículo 33, Marcos 7, 33. Quem que pode ler para nós aí este capítulo 7, versículo 33 de Marcos? Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e, com a sua saliva, tocou a língua dele. Então, aí, que tradução que é esta, por favor? Pastoral. A Bíblia Pastoral coloca um verbo que não existe. Aí, esse cuspiu, Jesus não cuspiu. Diz assim que Jesus tocou, ficou com um dedo em cada orelha e com a saliva tocou a língua dele. Provavelmente os tradutores aí da Bíblia Pastoral quiseram evitar que Jesus tivesse dado um beijo de língua no surdo gago, né? Mas é mais provável que tenha sido assim mesmo, que Jesus tinha cuspido dentro da boca do cara, né? Então, aí este verbo que aí os tradutores colocaram, provavelmente foi para evitar qualquer estranhamento, né? Mas que talvez reflita mesmo a maneira como foi. Não é um jeito bizarro de fazer o milagre, quer dizer, tem o surdo gago. Jesus vai curar o surdo como? Coloca um dedo em cada orelha. E como é que vai curar a gagueira ou a mudez? Vai cuspir, vai tocar com a sua saliva a língua do cara. Jeito bizarro. Tem toda uma construção teológica que está lá, que quando Deus criou o homem, fez barro com a saliva, então aqui seria uma nova criação, a pessoa é recriada, etc. Pode ter o sentido teológico que for, mas que é um jeito estranho de fazer milagre, isto é, se um dia você tiver com dor de garganta e o padre quiser te curar deste jeito aí, é melhor você tomar um remédio, né? Porque é um jeito muito estranho. Outro modo bizarro de fazer milagre está lá no capítulo 8, né? Versículos 23 a 24, que parece que é um milagre que não dá muito certo, porque tem um cego, e aí, então, primeiro já é um milagre um tanto quanto nojento, né? Jesus pega lá o cego, e aí sim, cospe nos olhos do cara, né? E diz, agora você vai tomar banho, agora você vai se lavar.
Aliás, antes cospe nos olhos do cara e diz assim, que você está enxergando alguma coisa? E ele diz assim, eu estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Pode ser que isso simplesmente queira dizer que o fulano, como tinha ficado era cego, os olhos ainda não estavam plenamente prontos, né? Mas, de qualquer forma, é um milagre que, pelo jeito, não deu muito certo ainda, porque Jesus precisou dar mais uma bênção, impor a mão em cima dele, vai dizer, não, agora sim, agora eu estou vendo bem. Quer dizer que, pelo jeito, o milagre não funcionou na primeira. Veja que é um Jesus muito humano. Não é um Jesus todo-poderoso, onipotente, como vai ser depois o Jesus de Lucas e de João. É um Jesus humano, que tem medo, que tem dúvida, que também não sabe, que faz milagre que não dá certo. Vejam, Marcos tem esta preocupação. Agora, na trama do Evangelho, o que significa tudo isso, né? Nós temos, no batismo e na transfiguração, apresentam Jesus como Messias Filho. Na cruz, Jesus é o profeta servo sofredor. Lá no segundo Isaías, esta figura do servo sofredor é extremamente complicada, já vimos isso nas aulas anteriores, procurem lá, vejam as aulas que falamos um pouquinho desse servo sofredor aí, tem várias interpretações, mas no conjunto de Marcos, Jesus que começa como filho, termina como servo sofredor, começa como filho Messias, termina como filho servo sofredor, é uma trajetória trágica. Por que trágica? Começa com a aceitação geral, né? Oh, que lindo, divino e maravilhoso, todo mundo bate palmas quando Jesus faz os primeiros milagres, mas ao longo do evangelho ele vai a rejeição vai aumentando até que ele termina abandonado na cruz. Então, vai do todo-poderoso ao todo impotente, todo sem poder nenhum. Quem estava do lado da cruz lá no momento que Jesus morreu? Olha, em Marcos não tem ninguém. Os amigos foram embora, não tem a mãe de Jesus, isso é outra coisa que não tem no Evangelho de Marcos, a mãe de Jesus ao pé da cruz, com o discípulo amado, isso aí é de João, não tem no Evangelho de Marcos. Em Marcos, Jesus está sem o povo, sem os discípulos, sem a mãe, completamente abandonado. Quem faz companhia para Jesus? Os dois bandidos, que não são ladrões. Como eu falei, nós temos que tomar cuidado com Jesus Frankenstein, porque a mãe de Jesus não está no pé da cruz, isso é João. Somente no Evangelho de João. Nos outros, a mãe de Jesus não está lá. Aliás, também nenhum dos discípulos. Agora, quando nós estivermos falando do Evangelho de João, se der tempo, nós vamos falar dessa história aí da mãe de Jesus aos pés da cruz. De qualquer forma, no Evangelho de Marcos, não tem ninguém. Vamos recordar, o crucificado, ele foi crucificado porque era inimigo do império, porque era terrorista. E a população, a lei era convidada para participar, para ver, era um espetáculo público, ficavam à distância, não podia se aproximar, e quem manifestasse a menor dó, a menor preocupação, o menor desespero, a menor solidariedade por aquele criminoso que estava sendo crucificado, porque foi considerado inimigo do Estado, era considerado também partidário do rebelde, também pertencente a um grupo de guerrilheiros terroristas, e era capturado e crucificado também.
Então, não podia aparecer gente ao pé da cruz chorando, se lamentando, porque, meu filho, o que fizeram com você? Não podia. E Marcos sabe muito bem disso. E por isso, nos pés, no momento que Jesus é crucificado, não tem ninguém. Ou seja, o relato de João é um relato teológico. Mas, qual que é a ironia de Marcos? Aquilo que eu já falei, né? Durante a vida pública que Jesus fez vários milagres, ninguém disse que ele era filho de Deus. Quando Jesus morreu abandonado, ferido, derrotado, fraco, aí sim alguém diz, verdadeiramente este homem era filho de Deus, né? É uma contradição, uma ironia extremamente grande no Evangelho de Marcos. Ufa! Conseguimos cumprir aí, fomos bem, né? Não atrasamos tanto. Vejam, torno a dizer, né? Esses são os dois grandes títulos de Jesus em Marcos: Messias, Cristo, e Filho de Deus, servo sofredor. Uma coisa que acontece em Marcos, aliás, no Novo Testamento inteiro, é o seguinte, né? Uma pergunta que se deve fazer é até que ponto Jesus cumpre aquela expectativa messiânica? Porque se esperava o Messias. Jesus é chamado de Messias, ou de Cristo. E como eu falei, a troca da língua não é simplesmente troca de palavra, mas é troca de um conceito. Por quê? Quem era o Messias naquela construção longa do Antigo Testamento? Como já vimos, vem restaurar o reino de Davi, vem expulsar os inimigos, vem fazer Israel ser de novo uma potência. Este é o Messias. E aí, então, a gente tem que perguntar assim, Jesus cumpriu isso? Absolutamente não. Então, olha só que coisa. E aqui que eu, então, quero que vocês vejam como é perigoso a gente entender essas coisas. Por quê? Jesus é Cristo, mas não é Messias. Aliás, nós vimos já isto, devia ter ficado subentendido já desde a aula, quando nós falamos sobre essa questão do Messias, né? Porque, recordem-se, a relação entre Antigo e Novo Testamento é de continuidade e descontinuidade. Ao mesmo tempo que se aplica este título a Jesus, o título é modificado. Então, Jesus é Cristo, e Cristo é um título, o próprio nome já diz, cristão, mas não é Messias no sentido de que cumpre aquela expectativa messiânica. Então, vejam como continuidade e descontinuidade, né? Cumpre em certo sentido, mas também não. Então, como para os cristãos tudo vai depois virar espiritualização, então Jesus nos liberta do pecado, Jesus derrota o inimigo, que é o capeta, né? Então, vai para outro canto, vai para a espiritualização. Mas a expectativa messiânica, histórico-política, Jesus não cumpre, Jesus não derrota Roma, Jesus não expulsa Roma, Jesus não restaura o reino de Davi. E é esta mudança que Marcos precisa ajudar os cristãos a entender. Por isso, talvez, então, lá o segredo messiânico, para dizer, olha, não pense que você já entendeu tudo, porque não é bem assim. Ufa! Deu para entender mais ou menos, então, o que é esse Jesus de Marcos? Né? Aquilo que eu dizia sempre. As outras coisas, vamos tomar cuidado com Jesus Cristo Frankenstein. Né? Então, em Marcos, grosso modo, naquilo que é possível falar, Jesus é este. O Evangelho de Mateus vai apresentar outro Jesus, porque
vai ser um Jesus que vai responder aos problemas, às necessidades do Evangelho de Mateus, e assim também Lucas e depois Atos dos Apóstolos, para ficar só neste modo. Perguntas? Não. Então, tá. Então, se não há questões... Eu só tenho uma aqui que me surgiu Diga. enquanto o senhor retomava os grupos dos existentes, né? Todo mundo se encaixava em algum grupo ou tinha gente... Não era como no Rio Grande do Sul, ou é gremista ou é colorado. Tem Caxias e Juventude. Tem Caxias e Juventude também. Então, não, esses eram os partidos, né? Havia também aquela multidão que não era de uma coisa nem de outra. Esses eram os partidos identificados, os grupos identificados que tinham ideologias próprias. Não deu para falar aqui, mas o Evangelho apresenta também uma distinção entre discípulos e multidão. Os discípulos são aqueles que partilham a vida de Jesus, que fazem uma opção e seguem Jesus. E depois, posteriormente, vão dar continuidade ao projeto de Jesus. A multidão é o pessoal que vai atrás de Jesus só para receber milagre. Então, não está interessado em entrar para a comunidade, não está muito interessado em fazer nenhuma opção. Quer milagre. Então, enquanto Jesus está multiplicando o pão, que maravilha, Jesus é o nosso rei. O Jesus ressuscita defunto, que maravilha, Jesus é o nosso rei. A hora que Jesus vai na cruz, desaparece todo mundo. Então, vejam que é o pessoal, a multidão é o grupo que está só interessado em receber milagre, não quer se comprometer. Essa distinção que Marcos faz entre discípulos e multidão vai também ser mantida depois nos outros sinóticos, Marcos e Lucas. Outra coisa que é curiosa também, que acontece em Marcos, e que depois os 4 evangelhos vão manter também, é que Pedro sempre dá bola fora. Cada vez que Pedro abre a boca, é para falar bobagem, né? Ele dá uma no cravo na ferradura, né? Então, tu és o Messias. Maravilha, Pedro, acertou tudo. Mas o senhor não vai para Jerusalém. Deus nunca te permita. Sai da minha frente, capeta. Então, não há nenhum pudor em retratar Pedro, isso nos 4 evangelhos, como alguém humano, ridículo, limitado, né, que dá a bola fora. Há várias respostas para isso, talvez, além da coisa que talvez Pedro fosse assim mesmo, meio atrapalhado, mas talvez seja para evitar um endeusamento de Pedro, né, que um culto à personalidade de Pedro, mas também talvez com uma finalidade catequética, para dizer assim, se até Pedro, que era Pedro, falava bobagem, não fique imaginando que você está livre, que está isento de falar e fazer bobagem. São bastante elementos aí, né? Então tá, gente. Uma boa noite para quem está assistindo, quem participou agora. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai assistir em outro horário. Nós continuamos na quarta-feira que vem e vamos para Mateus, que será outra comunidade, outro Jesus. Uma boa noite para todo mundo.